Oi, gente, vamos lá então? Tem uma coisa que eu acho que muita gente não sabe, mas hoje eu já me afastei do dia a dia do Rei dos Catálogos. Hoje eu faço mais um papel muito mais de consultora do que de empresária, porque na verdade hoje os donos efetivos do Rei dos Catálogos são os meus dois filhos, o Renan e o Alexandre. Isso mesmo, eu vou falar com vocês hoje de sucessão. Vou contar para vocês então como é que a gente chegou a esse ponto, porque eu acho que é um assunto que pode ser relevante para muitas pessoas e eu tenho uma experiência interessante para compartilhar. Bom, eu acho que todo empresário, a maioria deles, sonha em que os filhos deem continuidade no negócio e que continue, né, tocando o trabalho que a gente fez uma vida aí para continuar os sonhos da gente vivo. Mas isso não pode ser um trabalho forçado, assim, não pode ser uma coisa, tem que ser espontânea. E principalmente eu acho que não pode vir do pai obrigando os filhos, mas sim uma opção dos filhos. No caso do Renan, meu filho, embora ele tenha se formado em administração de empresa pela USP, ele ser um empreendedor nato que nunca quis trabalhar numa grande empresa, fazer carreira, nada disso, mas assumir o Rei dos Catálogos nunca fez parte dos planos dele, por causa do tamanho da empresa e por conta acho que do ramo de negócio mesmo, não era uma coisa que interessava para ele. Então ele viveu a vida super independente, a trajetória dele, se formou, foi morar nos Estados Unidos, teve empresa nos Estados Unidos, depois voltou para o Brasil, foi morar em Belo Horizonte, que também tinha uma empresa, né, empresas de tecnologia. Alexandre, por sua vez, também nunca se interessou. Ele começou a fazer a faculdade de ciência da computação na UFSCar. Depois de um ano, resolveu que não gostava e descobriu uma queda por um talento para a parte de filmes. Ele fez rádio e TV. Então, ok, isso era um sonho que eu queria, como eu queria ter meus dois filhos comigo na empresa, mas me parecia um sonho impossível de alcançar, porque cada um tinha os seus planos, a sua vontade, e obviamente eu sempre respeitei isso. E eu via muitas vezes, né, porque é normal às vezes os filhos darem sequência no trabalho dos pais, e eu falava, que vontade que os meus filhos venham. Mas é importante a gente saber que tudo tem a hora certa, né? Então, desde que o Renan entrou lá em administração e o Alexandre entrou em ciência da computação, eu falei, nossa, os dois vão poder agregar muito no negócio, na empresa. Mas até a gente tentou com o Renan, mais ou menos em 2009, quando ele estava no segundo ano, mas não deu certo para nenhum dos dois lados. Primeiro porque ele achava que o Rei dos Catálogos era uma bagunça, perto de tudo que ele aprendia lá na sala de aula, como é que ele ia pôr aquilo numa empresa bagunçada como o Rei dos Catálogos? E do nosso lado a gente falava assim, gente, isso daí não se aplica no dia a dia, é muita teoria, é muito bonito, mas não se aplica para o dia a dia. E aí a gente foi tocando, né? E a gente, por várias vezes a gente falava, nossa, como é que vai ser a continuidade disso? Os meninos realmente não querem, não se interessam pelo negócio. Mesmo assim, a gente foi tocando, trabalhando e tal. Como o Renan passou muito tempo fora, ele não convivia com a empresa. Então, ele tinha os contatos com a gente, mas não com a empresa. E só em 2016, quando ele voltou definitivamente para São Paulo, ele começou a observar e ele viu assim que a empresa tinha já alcançado um tamanho e já poderia ser interessante perto dos sonhos dele. E mais do que isso, ele começou a perceber as dificuldades que eu e o Rogério tínhamos, principalmente com relação a processos, automação, que a gente fazia muito bem a parte comercial, a parte de relação com os fornecedores, de promoção para as vendedoras, mas toda a parte de estrutura da empresa, a gente estava muito fraco. E aí, gente, eu me lembro como se fosse hoje, o Renan me chamou para uma conversa e ele me disse assim, mãe, eu estou observando a empresa e eu estou vendo que vocês estão já num patamar alto, depois dessa história de pronta entrega, abertura de lojas, vocês mudaram de patamar. E isso, se vocês não se estruturarem, é muito perigoso. É muito perigoso desmoronar depois. Então, mãe,
Eu tô vendo o problema, eu sei resolver, eu tenho as ferramentas, o conhecimento técnico e eu quero vir e ajudar vocês. Mas só que para isso, vocês têm que me deixar assumir a empresa e me dar a carta branca para eu fazer todas as mudanças que forem necessárias, e que eu quiser fazer. Tudo bem? E é isso, gente. Como o vídeo já tá ficando comprido, amanhã eu conto para vocês, então, como é que eu respondi ao Renan e como é que isso se fez. Como é que se fez, então, a transição para nossa sucessão pelo Renan e o Alexandre, tá bom? Até amanhã, um grande beijo.